Olha aí, pessoal, quando você vê essa etiquetazinha no motor do ventilador, onde aqui está as informações do motor. Temos aqui umas especificações em número, onde tem 220 V, 220 volts, 60 Hz, que é a tensão de rede e a frequência, né? 0,56 amperes, ou seja, 0,56 A. Aqui nos entrega também a potência do motor. Aqui temos 7 por 7 TX, na verdade não é um 7, é um TX, ML 725, eu não sei o certinho, mas talvez isso aqui seja alguma referência do fabricante, né? Mas que isso aqui não tem interesse para nós identificar isso aqui. Já aqui nós temos, ó, informação do capacitor, 3,5 microfarad por 400 volts. De repente você pega esse motor, tá com a etiqueta ainda. Você por aqui você consegue identificar o capacitor que ele utiliza, tá vendo? E aqui nós temos as derivações de bobina auxiliar, bobina principal, o linha, ó. Eu vou fazer em diagrama elétrico aqui esse rabisco e vou explicar sobre esses detalhes aqui. Isso aqui é que nós diz, o fabricante entrega o queijo, mas também não entrega a faca. Ou seja, você que se vire. Mas que, tipo assim, aqui já dá muita informação. Mas para nós, para rebobinar, não é suficiente isso aqui, né? Então você vai ter que ter outras táticas a mais para que consiga já outras informações que aqui não tem. Aqui tem informação de ligação do motor, onde temos aqui L, M, H, N, tem a cor dos fios, que é os cabinhos vermelho, amarelo, verde e branco, white. Já as derivações da auxiliar, bobina principal, vou dar uma explicadinha em gráfico para vocês verem isso aqui. Pra vocês pegarem aqui, vocês já tem uma noçãozinha básica de como é que funciona esse moídozinho aqui, ó. Lateral de pé, né? Que tem a descrição, a cor dos cabos e tal. Então vamos lá. Eu vou procurar aqui uma espécie de linha para nós estar tracejando aqui nessa lateralzinha aqui. Ok? Ok, né? Deixa eu procurar aqui um outro tipo de linha. Eu vou botar numa cor amarelinha, simbolizando como que seja o capacitor. O capacitor ele vai estar mais ou menos como dois traços assim, ó. Como que identificando como se fosse a chapa dele, o dielétrico, que ele apresenta como se fosse uma isolação de uma chapa para outra, tá vendo? Ele não tem ligação aqui interna como se fosse essa simbologiazinha dele aí. Então isso aqui você já identifica nessa lateral que seria um capacitor. Vou caçar aqui outra linhagem vermelha para nós mostrar que esse canto de baixo aqui, ó. Vou caçar um riscozinho mais fino aqui. Pronto. Aí você vê que na linha de baixo ele tem aqui como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui é representando as espiras, tá vendo? E vem aqui. Ok, isso aqui é que nem fossem umas espiras. Show de bola. Você vê que na outra lateral, na outra lateral de baixo, ele tem um risco direto. Tá vendo? Tem essas espiras e tem um risco direto. No final desse risco direto, ele vai ter aqui uma descrição dizendo a cor que seria esse cabo aqui. Vou escrever do jeito que está lá, mais ou menos. Red, vermelho, ok. Identificando que esse cabinho aqui, no chicote do motor, é vermelho. Esse outro terminalzinho aqui, nós teríamos aqui como que um pontozinho aqui, vamos dizer, uma ligação. Deixa eu ver, eu fiz errado aqui a ideia aqui. Um pontozinho. Vou fazer esse ponto na outra cozinha. Os pontos de ligação fazer em ponto azul. Isso aqui é ponto de ligação. Pronto. Nós teríamos aí esse ponto de ligação e subindo aqui em linha reta, nós teríamos isso aqui, ó. Mais espiras. Vamos dizer que aqui teria um outro ponto de ligação. Continuaria as espiras, um outro ponto de ligação, continuaria as espiras novamente. Pronto, aqui outro ponto de ligação. Ok. Deixa eu acrescentar um pouco aqui, porque eu estou vendo que a linha ficou muito grande. Não vai dar para fazer no meu quadro. Esse ponto é fechado com esse, então vou fazer aqui. Não vai ficar totalmente triangular, que nem está lá no esquema elétrico, mas dá para vocês compreenderem. Temos aqui embaixo, representando uma bobina. Daqui para cá. Fazer o ponto que é ligação de um ponto para outro aqui, que eu fechei.
Todos esses pontinhos azul é ligação que tem de um ponto a outro. Então aqui, ó, você vê que nesse ponto de ligação, lá no próprio esquema elétrico do motor que você está vendo, deixa eu mudar aqui essa cor. Ele tem uma derivaçãozinha e tem um nome. Vou botar na cor que eu estou vendo lá. Vamos dizer que é amarelo. Vai estar yellow lá, mas eu vou botar o nome amarelo. Amarelo, identificando que o cabinho aí é amarelo. Esse outro ponto de derivação aqui, deixa eu ver aqui. De acordo com o que eu mostrei no vídeo anterior, esse aqui não seria amarelo. Deixa eu mudar aqui. Esse daqui seria amarelo mais embaixo aqui, ó. Então vamos lá. Esse sim aqui é o amarelo. Então, amarelo, lá vai estar yellow. Ok. O segundo, de acordo com o que eu mostrei, vai estar verde. Então vamos lá. Verde, que seria green. Vou botar o nome em português, verde. Verde. Isso aqui é os cabinhos, já está saindo do motor. Essa exemplificação aí, viu? E esse outro, que é o último aqui, ó. Na verdade, eu tenho quantas derivações? 1, 2, 3, tá certo. E esse outro aqui, nós teria o branco. White. Pronto. Você vê que são o mesmo detalhe do vídeo que eu mostrei, tá isso aqui. Branco, ok. Amarelo, branco, verde e vermelho. Tá vermelho o nome um pouquinho maior que o outro também. Eu botei como fosse red. Vermelho, ok. Só acrescentar um pouco o tamanho da linha dele aqui, para ficar igual com os outros. Pronto. Você vê que tá aqui os 4 cabos: branco, verde, amarelo, vermelho. Essas bobinas seriam auxiliar, vou denominar só com AUX de auxiliar. E essas daqui seria principal. Vou escrever elas como seja. Vou botar só o inicial, PRIN, principal. Aqui nós teríamos a bobina principal, as bobinas auxiliar, e esses pontos aqui onde tem os terminais dos cabinhos seriam as derivações que está lá no motor. Tá vendo? Esse vermelho aqui seria o linha, tá vendo? Tá ligado a um dos terminais da bobina principal, tá ligado também a um dos terminais do capacitor. A saída do capacitor tá vindo alimentar diretamente minha bobina auxiliar, tá vendo? Só esse detalhe dele tá vindo alimentar esse lado da bobina auxiliar. E após aqui no final tem um cabinho branco. Eu já sei que esse cabinho branco aqui no dado esquema elétrico que mostra aí nesse motor é minha bobina de velocidade 1. O capacitor que sempre entra na bobina tem maior quantidade de espiras. Sempre a velocidade 1 tem maior número de espiras. Então aqui eu já sei que o cabo branco é velocidade 1. A sequência dele seria o cabo verde é velocidade 2. O final dele, que é o final da bobina auxiliar e também o final da bobina principal, amarelo seria minha velocidade 3. Então vou até botar aqui a denominação velocidade. Vou botar barra VL3. Vou só excluir um pouquinho aqui, um pouquinho por aqui. Eu não estou querendo deixar ele aqui. Então tá aqui. Barra VL3. Pronto. Velocidade 3. Nós temos aqui velocidade 2. Temos aqui velocidade 1. Ó, 1, 2 e 3. Esse conjunto de bobina inteiro é minha bobina auxiliar. De acordo com o que nós vemos aqui, não tem informação de quantidade de espiras. Está me mostrando apenas os terminais, que é o que o fabricante quer me mostrar, que é os cabinhos que está saindo para fora, externo do motor. Ligação da bobina principal, que é o mesmo linha, o comum, que seria esse vermelho da parte de baixo. E o capacitor que está ligando a minha bobina auxiliar com a principal. Ou seja, não é nem com a principal, na verdade, é a entrada da bobina, a entrada de alimentação que entra na principal, é o mesmo também faz ligação para um dos terminais do capacitor. Então aqui eu tenho esses dados aqui. Agora, quantidade de espiras para mim ter, eu tenho que ir lá no motor, na verdade, abrir ele, desmontar, tirar os dados elétricos.
contar quantidade de espiras, bitola de fio, isso aqui nada disso eu tenho. Então ele não está dando informação para você rebobinar esse motor, ele está dando informação para você conseguir fazer as ligações dele no aparelho. É apenas isso, mais nada. Mas eu vou mostrar aqui, por exemplo, para nós que trabalham com rebobinamento, o que é que nos interessa e como é que nós, por exemplo, tiraria algum proveito disso aqui. A respeito disso aí, que eu mencionei, eu já sei que o capacitor é ligado em um dos terminais da bobina de velocidade 1. Então vou denominar aqui que o esquema elétrico desse motor seria o seguinte. Vamos dizer que eu tenho um dado esquema elétrico, que seria, por exemplo, principal é igual a 600 espiras. Ok? Auxiliar. Vamos dizer que eu tenho também 600 espiras. Para ficar um número mais fácil de nós compreender. Principal teria 600, auxiliar 600. Bitola de fio não vamos falar aqui. Vamos falar só quantidade de espiras para nós ter uma noção aqui dessa... a distribuição dessas espiras aqui, por exemplo. Minha bobina principal já sei que seria 600. Então vou escrever aqui a quantidade de espiras delas, por exemplo. 600 espiras na minha principal. A minha auxiliar também é 600. Então tá ok. Pronto. Eu tenho um videozinho no canal aí, pessoal, que é mostrando como é que você faz a distribuição dessas espiras para a bobina auxiliar, para você rebobinar com camada. Então seria o que? Média de 30% das espiras para cada bobina. O que eu faria aqui, por exemplo, eu tenho 600 espiras na principal, que é essa ligação daqui para cá. 600 espiras na auxiliar. Só que a auxiliar você vê que tem essa derivação. E essa derivação no motor, internamente no bobinamento, realmente existe essa derivação. Só que lá, como o motor está feito em forma de... O ferro está todo em forma de ciclo. Então as bobinas são posicionadas 4 conjuntos de bobina em forma de ciclo. O final de uma vai ligar com o início da próxima, que na verdade para fazer a sequência em série, exatamente como está mostrando aqui no diagrama elétrico. Então ele está feito em série, igualmente está mostrando aqui. Só que lá dentro da bobinamento, para você fazer ele em série, como está em ciclo, você tem que fazer isso. O final de um ciclo, o final da bobina que finalizou de um lado, você vai lá pegar o do outro lado para continuar a série. Eles estão ligados em série, essas bobinas não em paralelo e nem separada a ligação de velocidade 1, 2 e 3. Então elas são unidas. O fechamento de uma, por exemplo, aqui com a da outra, montando esse mesmo circuito, que é o diagrama que está lá em série. Estou vendo meu rabisco aqui ficou meio labojeiro. Deixa eu dar uma leve ajeitada nele aqui. Deixa ele mais parecido com o que nós vemos. Ok. Tentar fazer ele triangular que nem nós vemos no próprio esquema elétrico.